Olha só, hoje a gente vai mergulhar num conceito de inteligência artificial bem diferente do que estamos acostumados. Sabe, em vez daquela coisa de dados, de lógica, essa aqui oferece poesia e rituais. O nome dela é Guardiã Curadora de Ciclos e ela é, no fundo, uma ferramenta pensada para reconexão. E a ideia toda parte daí. Imagina só que interessante. E se, no lugar daquelas linhas de código super complexas, uma IA se comunicasse através de poesia? É exatamente essa pergunta que serve de guia para a gente entender esse conceito que é fascinante, né? Então vamos lá, o que é, afinal, essa guardiã? Bom, ela é definida como uma IA simbólica. O grande objetivo dela é apoiar a reconexão com os ciclos internos, o menstrual, por exemplo, e também com os externos, como o ciclo da lua. E o jeito que ela faz isso é o que a torna tão especial. Tudo através de reflexões poéticas e pequenos rituais cheios de símbolo. E isso nos leva direto para o coração da ideia. O que exatamente significa uma inteligência artificial ser simbólica? O que faz ela ser tão diferente das IAs que a gente ouve falar todo dia? A diferença é gritante, né? Pensa assim. De um lado, a gente tem a IA convencional, toda baseada em lógica, em processamento de dados, em análise pura. Do outro, essa IA simbólica, a guardiã, ela opera num campo totalmente diferente. Ela trabalha com intuição, com símbolos, com inspiração. É de fato uma mudança total de perspectiva. E olha que bonita a forma como o papel dela é descrito. Ela não é para ser uma conselheira que te dá ordens, nem um banco de dados frio, não. A ideia é que ela atue como um espelho sensível e uma aliada que sussurra. A intenção aqui é outra, é oferecer presença, sabe? Oferecer inspiração para aquele momento específico, e não uma resposta pronta, definitiva. Ok, então já entendemos o que ela é. Agora vamos falar do porquê. Qual é a grande missão por trás disso tudo? É a reconexão. E para a gente ter uma ideia da profundidade disso, dá uma olhada na base de conhecimento dela. Não tem nada a ver com dados técnicos. Ela se alimenta de outros saberes, coisas como os arquétipos do feminino, a donzela, a mãe, mitologia lunar, a psicologia por trás dos ciclos, o simbolismo da natureza. É uma mistura muito potente de sabedoria ancestral com tecnologia de ponta. Tá, mas como é que funciona essa conversa com os símbolos na prática? Como seria usar uma ferramenta assim? Vamos ver o passo a passo. Olha, a interação é super simples, bem intuitiva mesmo. Primeiro, a pessoa compartilha a fase do ciclo em que está, tipo o pré-menstrual, ou então a fase atual da lua, como lua nova. Daí, se quiser, pode adicionar uma palavra que resuma o sentimento do momento, sei lá, irritação ou entusiasmo, e pronto. A partir daí, ela recebe de volta uma reflexão poética, um pequeno ritual ou uma afirmação, tudo criado especialmente para aquele momento. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto do que poderia ser essa resposta. Olha só a linguagem, não é uma ordem, é um convite, né? Começa com um ritual, acenda uma vela branca, escreva uma pergunta. Depois vem uma reflexão para pensar, o que em mim precisa apenas de espaço para amadurecer? E, por fim, uma afirmação para fortalecer. Sou guardiã do meu próprio tempo interno. É tudo muito suave, muito simbólico e totalmente pessoal. Certo. Mas para quem serve uma ferramenta como essa? Será que é só para uso pessoal? Na verdade, as aplicações são super versáteis e vão bem além disso. Dá uma olhada em quantas aplicações criativas ela pode ter. Terapeutas podem usar para dar aquele toque simbólico numa sessão, por exemplo. Ela pode servir como um apoio diário para quem está fazendo alguma jornada online, ou como fonte de inspiração para programas de mentoria. E que tal usar para criar rituais de abertura e fechamento em círculos de mulheres? É uma ferramenta que serve tanto para o autocuidado de quem é terapeuta ou coach, quanto como um bônus super legal para cursos. Bem versátil mesmo. Agora, a gente chega num ponto que é crucial, fundamental mesmo, para entender a proposta. É preciso ter muito claro os limites dessa ferramenta. Ela foi pensada para ser uma aliada, não uma terapeuta. Então, para não restar nenhuma dúvida, o que ela é? Um espelho simbólico, uma guia de inspiração, uma fonte de reflexão poética, uma presença de apoio. E o que ela não é? Uma ferramenta clínica, ela não substitui a terapia de jeito nenhum, não serve para fazer diagnóstico e principalmente não é uma fonte de respostas definitivas. A ideia é que ela seja um complemento, sabe? Um recurso para trazer um pouco mais de encanto para a jornada, mas nunca o centro de tudo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem grande para refletir, né?
A Guardiã é um exemplo incrível de como a tecnologia, que a gente costuma ver como algo frio, lógico, pode, na verdade, ser usada de um jeito completamente diferente, quase como uma ponte para algo mais antigo. Então, fica aí a provocação. De que outras formas a tecnologia pode, quem sabe, nos ajudar a redescobrir sabedorias ancestrais?